Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Isabela é abandonada no altar. Depois de descobrir que Rafael está disposto a lutar pelo amor de Fernanda, Otávio vai ameaçar deserdá-lo. Fernanda e Rafael farão amor pela primeira vez, mas, por um mal-entendido, Fernanda vai acreditar que Rafael é o homem que a violentou e matou Santiago. Se liguem no resumo semanal da novela A Desalmada, de 1º a 5 de agosto, para vocês saberem em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 1º de agosto. Rafael diz a Fernanda que sabe que exagerou com ela, que quis ir rápido demais, mas jura que não foi com má intenção. Fernanda diz que a rejeição dela não é culpa dele. Rafael pergunta o que está acontecendo então, porque sabe que há algo entre eles. Rafael pede para Fernanda lhe dizer o que pensa e o que sente por ele, porque disso depende de muitas coisas. Fernanda diz que as decisões dele não podem depender dela e que, por favor, ele não fale mais com ela. Júlia diz a Otávio que Letícia suspeita que ele anda com alguém. Otávio diz para Júlia não dar ouvidos a Letícia. Martina encontra Clara e Sandra vendendo queijos na praça e ofende as duas. Martina diz que as pessoas decentes do povoado não querem mulheres ali como elas, contaminando os demais. Martina é vaiada pelo povo. Davi chega, cumprimenta Sandra e Clara, e nisso Martina volta com o policial para que tire Rosa e Sandra dali. Martina recrimina Davi por estar conversando com elas. Sem graça, Davi se desculpa com Clara e Sandra e convida elas para beberem algo. Mateu entrega a Fernanda o contrato com o nome de quem comprou as terras dele. Decepcionada, Fernanda diz que o contrato está no nome da mesma empresa que consta no contrato de Santiago. Otávio fica furioso ao ficar sabendo que Carmelo levou Letícia ao rancho de Fernanda. Nesse momento, Letícia entra no escritório e Otávio diz a ela que deu presente em agradecimento à mulher que salvou a vida dele e que ele prefere se divorciar dela, apesar de amá-la, do que ela continuar duvidando dele. Gente, que cínico esse Jamantão é! Letícia pede perdão a Otávio e diz que sabe que não deveria duvidar dele. Fernanda descobre que Túlio comprava os gados dela e de Mateu para vender mais caro para o frigorífico que Aguiar trabalha. Furiosa, Fernanda diz que vai falar com todos da região para não fazerem mais negócios com eles. Germán pede a ajuda de Otávio para salvar o seu casamento. Isabela posta fotos com Rafael em suas redes sociais, falando do casamento deles. Davi diz a Rafael que Fernanda pode ter descoberto sobre o casamento dele. Pietro diz ao pai Fernanda que amanhã vai trabalhar em seu primeiro evento como fotógrafo e mostra o convite de casamento dos noivos. Fernanda fica surpresa ao saber que Rafael vai se casar. Enquanto isso, Rafael diz a Davi que não pode se casar sem antes falar a verdade para Fernanda. Germán informa a filha e Júlia que vai começar a trabalhar no frigorífico de Otávio. Luiz avisa a Joana sobre Rafael e ela vai ver Fernanda. Fernanda chora e diz a Joana que Rafael estava brincando com ela o tempo todo e que a partir de hoje ele está morto para ela. Aproveitando que estão sozinhos, Letícia seduz Otávio. Rafael chega ao rancho e diz a Fernanda que precisa esclarecer as coisas com ela. Com raiva, Fernanda pergunta se Rafael foi lhe dizer que amanhã se casará com outro e que todo esse tempo esteve brincando com ela. Fernanda diz que Rafael não tem vergonha, isso porque ele diz que a desalmada é ela e dá 2 tapas na cara dele. Clara pergunta se Davi só quer brincar com ela, assim como Rafael fez com a sua amiga Fernanda. Davi diz que realmente está interessado nela, mas Clara diz que ele deve ser igual a Rafael e manda ele ir embora. Rafael diz a Fernanda que não quis machucá-la e muito menos brincar com ela, que foi a conhecendo e foi se apaixonando por ela. Fernanda pega a espingarda e manda Rafael ir embora e não voltar, porque senão ela não responderá por seus atos. Pietro diz ao pai que a mãe ficou muito feliz quando soube que ele não ia se casar com a Rosalina. Luiz diz a Pietro que vai lutar pelo amor de Miriam, vai reconquistá-la. Rafael e Fernanda sofrem pensando um no outro. Terça-feira, 2 de agosto.
Pela manhã, Fernanda cavalga pelo rancho e recorda momentos vividos com Rafael. Otávio pergunta a Rafael se ele realmente quer se casar e o que aconteceu com aquela mulher que o fez duvidar. Rafael diz ao pai que já disse que tudo terminou e para sempre. Isabela diz à mãe que enfim chegou o grande dia. Júlia diz para Isabela não se esquecer dela. Isabela diz que muitas decisões que tomou ultimamente foi pensando nela e no pai. Enquanto isso, Roberto enche a cara. Para que Fernanda se distraia, Joana chama ela para irem beber um pouco no restaurante de Luiz. Letícia ajuda Rafael a se arrumar para o casamento. Otávio diz a Rafael que tem um presente especial para ele, que tem passado de geração em geração entre os homens da família deles e agora é a vez dele de usá-lo. Otávio dá para Rafael a corrente com um pingente de touro, a única pista que Fernanda tem de quem a violentou. Rafael promete ao pai que vai conservar aquele presente por toda a sua vida. Otávio diz a Carmelo que Germán vai começar a trabalhar no frigorífico e manda ele tomar muito cuidado com o que faz e disser na frente dele. Davi vê Sandra na igreja e pergunta por Clara. Sandra diz que ela saiu com Gabriel. Dá a entender que os dois têm alguma coisa, mas diz a Davi que ela está ali. Davi fica sem graça. Cobrinha você, hein, Sandra, jogando sujo com a pobre da Clara. Carmelo leva Rafael e Letícia para a igreja. No caminho, Rafael vê Fernanda e Joana e grita para Carmelo parar o carro. Rafael sai do carro, mas não vê mais Fernanda. Ao chegar na igreja, Júlia diz a Rafael que sempre o viu como outro filho. Agora ele vai ser e o agradece por fazer a sua filha tão feliz. Muito feliz, Letícia diz a Júlia que se enganou, que Otávio não está enganando e que o importante é que eles se reconciliaram. Letícia diz a Júlia que Otávio e ela tiveram relações como se fossem recém-casados. Júlia não gosta nada do que ouve, mas disfarça. Fernanda se reúne com Mateu e outros agricultores do povoado e diz que se eles se unirem, vão acabar com as más atitudes de Túlio e que tem certeza que a empacotadora de carnes Max está por trás de tudo. Rafael diz a Davi que viu Fernanda na estrada e que não suporta vê-la machucada. Roberto chega à igreja com Isabela e Germán. Roberto diz a Isabela que espera que ela consiga todo o dinheiro de que precisa para escapar com ele e que só por isso ele está aguentando tudo. Chega o momento do casamento. Isabela não cabe em si de felicidade. Fernanda diz aos agricultores que se quiserem vencer a empacotadora, ninguém deve vender os seus gados a Túlio. Os agricultores dizem que Fernanda conta com eles. O bispo começa a celebrar o casamento de Rafael e Isabela. Roberto escuta quando Sandra diz a Rosalina e Marcela que Rafael e Isabela vão para a Itália de lua de mel e viverão lá. Furioso, Roberto vai até o carro, pega a arma e entra na igreja. Fernanda bebe com os amigos e falam de Rafael. Fernanda diz que o que a conforta é que Rafael enganou os 7. A eles, Sandra, Clara e Gabriel também. Assim, ela se sente menos idiota. Otávio Jamantão e Júlia Devassa não param de se olhar na igreja. E ela até dá uma piscadinha para ele. Letícia, coitada, não percebe nada. Isabela faz os votos dela para Rafael. Quando chega a vez de Rafael, ele diz ao bispo: Não, monsenhor, eu não posso aceitar a Isabela. Os convidados ficam surpresos. Júlia fica pasma. Roberto sorri e Isabela chora. Quarta-feira, 3 de agosto. Rafael diz a Isabela que sente muito, mas não pode arruinar a vida deles dessa maneira. Inconformada, Isabela pergunta por que Rafael está fazendo isso com ela. Rafael pede perdão a Isabela e diz que não devia ter deixado as coisas chegar tão longe. Letícia tenta impedir que Rafael saia da igreja e pergunta o que ele pensa que está fazendo. Rafael pede para a mãe deixá-lo e sai. Ele pergunta se Gabriel sabe onde Fernanda está. Gabriel não quer dizer, mas Rosa diz a Rafael que a Fernanda está no restaurante do seu Luiz. Letícia diz a Júlia que não tem nenhuma explicação para o que Rafael fez. Isabela e Ângela suspeitam de que Roberto contou para Rafael sobre o caso deles. Feliz, Roberto observa Isabela à distância e joga um beijo para ela. Carmelo leva Roberto para longe de Isabela.
Júlia reclama com Otávio pelo que Rafael fez com Isabela. Otávio pergunta o que incomoda mais a ela, que o filho dele não tenha se casado com a filha dela ou que tenha saído das mãos dela a herança do Rafael. Júlia se faz de ofendida com o que ouve de Otávio. Fernanda chora e diz a Joana que a essa hora o Rafael já deve ter se casado. Ela se surpreende quando o Rafael chega ao restaurante de Luiz. Rafael chora e diz a Fernanda: "Eu não me casei e foi por você." Isabela tenta saber se Roberto realmente falou com Rafael, mas Júlia não permite. Com raiva, Fernanda pergunta se Rafael não tem vergonha, manda ele voltar para a noiva e deixá-la em paz. Desesperado, Rafael tenta se explicar para Fernanda. Rafael disse que não lhe contou que ia se casar porque não estava seguro do que sentia por ela, mas agora ele sabe. Fernanda não quer perdoar Rafael por ter escondido dela que estava noivo e diz que ele estava usando a noiva e ela, e que para ela ele está morto. Rafael diz que sabe que é tarde para dizer, mas precisava que ela soubesse que o coração dele pertence a ela. Rafael pede perdão a Fernanda, diz que a ama e vai embora. Isabela vai embora da igreja acompanhada pelos pais. Fernanda diz aos amigos que o Rafael confessou que a ama, mas ele a enganou e ela não consegue esquecer isso. Júlia diz a Isabela que ela tem que procurar o Rafael, pedir perdão e se humilhar se preciso for. Germã escuta uma conversa entre Júlia e Isabela e descobre que a filha enganava Rafael com Roberto. Irritado, Germã diz que vai falar com aqueles miseráveis e ainda que o Rafael tenha descoberto o caso da filha com Roberto, ele não tinha o direito de humilhá-la na frente de todos. Germã pega a arma para ir atrás de Roberto e pergunta se Isabela está apaixonada por ele. Isabela jura ao pai que não sabe. Edgar diz a Otávio que eles estão com problemas com os pequenos produtores, pois eles não querem mais vender os seus gados para eles, tudo por culpa de Fernanda. Otávio manda Edgar descobrir o nome de todos os produtores que não querem vender para eles. Letícia pede para Rafael lhe dizer por que razões não se casou. Rafael diz à mãe que se apaixonou por outra mulher, mas não vai dizer agora quem é, porque não quer que a culpem pelo que aconteceu. Otávio diz que Rafael os envergonhou e isso ele não vai deixar passar. Muito nervoso, Germã chega à fazenda querendo falar com Rafael. Otávio diz que Rafael foi à casa dele falar com Isabela. Pega a arma dele e tenta tranquilizá-lo. Júlia diz a Rafael que estão esperando que ele dê uma explicação pela desonra que submeteu a sua filha. Rafael diz a Isabela que lamenta muito por ter a machucado, pede perdão e revela a ela que se apaixonou por outra mulher. Inconformada, Isabela chama Rafael de desgraçado, diz que não quer vê-lo nunca mais e o manda ir embora da casa dela. Rafael sai e Júlia, aliviada, diz a Isabela que graças a Deus o Rafael não deixou ela por causa do Roberto. Isabela pergunta se a mãe acha que isso a consola. Rafael revela ao pai que está apaixonado pela Fernanda Linhares. Otávio fica furioso, diz que Rafael está ficando louco e que um toscano não pode se apaixonar por uma rancheira. Otávio diz a Rafael que eles não conhecem a Fernanda e ela tem a pinta de ser uma mulher interesseira. Otávio exige que Rafael deixe Fernanda e diz que é o fim da discussão. Rafael defende Fernanda, diz que na vontade dele, somente ele manda e não tem o porquê obedecer o pai. Otávio ameaça deserdar Rafael se ele insistir na história com Fernanda. Rafael diz que o pai pode deixá-lo na rua se quiser, porque ele não precisa do seu dinheiro para que a Fernanda o ame. Sozinho e enfurecido, Otávio, jamantão escroto e nojento, diz que Rafael tem que esquecer a Fernanda, porque aquela mulher é para ele. Júlia diz a Germã que Rafael não se casou com Isabela, porque se apaixonou por outra mulher e que devem aproveitar o que aconteceu a favor deles para que Isabela e Rafael voltem, porque o futuro da família deles depende do casamento de Isabela com Rafael. Germã fica enfurecido com a atitude de Júlia. Rafael conversa com a mãe sobre a discussão que teve com o pai e diz que o que está sentindo por Fernanda nunca sentiu com Isabela. Mateu avisa Fernanda que já está tudo pronto para ir vender o gado em Ensino Alto. Joana diz para Fernanda ter muito cuidado e se lembrar de que as pessoas da empacotadora são maus. Isabela procura Rafael. Chora e diz que não pode ficar sem ele. Otávio diz a Carmelo que precisa separar Rafael e Fernanda.
Edgar deixa Otávio a par do que Fernanda e Mateus estão fazendo. Otávio diz a Carmelo que se Fernanda e os outros produtores querem brincar com fogo, então vão se queimar. Quinta-feira, 4 de agosto. Isabela diz a Rafael que não quer se separar dele. Falsa, Isabela diz a Rafael que não importa que os pais dela não estejam de acordo, mas ela precisa dizer a ele que continua o amando. Rafael diz a Isabela que não quer machucá-la mais e pede para ela entender que ele não sente mais aquele tipo de amor por ela. Isabela se faz de compreensiva, diz para Rafael ir para a Itália e quando se der conta de que ela é o amor da vida dele, ela vai recebê-lo como se nada tivesse acontecido. Rafael procura Fernanda novamente e diz que vai continuar insistindo até que ela se canse ou que dê um tiro nele. Fernanda diz que Rafael teve uma oportunidade com ela, mas a desperdiçou e manda ele ir embora. Isabela vai até Roberto, o abraça e diz que precisava muito vê-lo. Chateado, Roberto diz a Isabela que não acredita mais nela e que soube que ela iria para a Itália com Rafael. Isabela diz que vai demonstrar que não mente para ele e o beija. Carmelo prepara uma armadilha na estrada para impedir que os produtores consigam passar com o gado para venderem em Sínio Alto. Isabela tenta fazer Roberto lhe dizer quem é a mulher por quem Rafael se apaixonou e diz que precisa continuar com o plano de se casar com ele, pois faz isso por seus pais. Roberto se nega a falar o nome da mulher e diz que a única coisa que Isabela deve demonstrar é que continua sendo dele. Os dois ficam juntos no estábulo. Carmelo e seus comparsas dão uma surra em Mateu e Pedro Lopes e manda eles dizerem a Fernanda que ali ninguém vende o gado para outra pessoa, a não ser para o Túlio, e coloca fogo no caminhão deles. Em seguida, Carmelo avisa Otávio que o serviço já foi feito. Júlia Bisca devassa, pede desculpas a Otávio pela discussão que tiveram na igreja e sugere se encontrarem na cabana porque precisam relaxar. Mateu e Pedro contam a Joana e Luiz o que aconteceu com eles. Diz que queimaram todo o gado e que tem certeza que quem fez isso foi o pessoal da empacotadora. Otávio diz que Júlia não precisa se preocupar, porque todo mês ele dará um cheque para ela, por suas carícias e companhia. Preocupada, Joana tenta localizar Fernanda, mas não consegue falar com ela, porque o celular dela ficou sem bateria. Rafael bebe demais e pergunta a Fernanda quando ela vai entender que o que ele sente por ela é verdadeiro. Rafael diz a Fernanda que quer lhe pedir perdão de joelhos e que não importa o que tenha que fazer para recuperar a sua desalmada. Isabela pergunta a Letícia se ela sabe o nome da mulher por quem Rafael a abandonou. Rafael implora para que Fernanda lhe dê a oportunidade de convencê-la de que não está enganando. Fernanda decide dar uma oportunidade a Rafael. Diz que ele tem até a manhã seguinte e que espera não se arrepender. Letícia leva a Isabela ao rancho de Fernanda. Letícia pensa que a Joana é a Fernanda, a mulher por quem Rafael está apaixonado. Rafael faz Fernanda sorrir e diz que foi por aquele sorriso que ele renunciou a tudo. Isabela e Letícia não encontram ninguém no rancho. Novo amanhecer. Joana e Luiz vão procurar Fernanda na empacotadora. Edgar diz a eles que não sabe onde Fernanda está e manda os seguranças tirá-los dali. Letícia tenta localizar Rafael também. Otávio diz a Letícia que já mandou Carmelo e seus homens atrás de Rafael e, se preciso for, eles levarão Rafael arrastado para casa, porque ele tem que ficar longe daquela mulher. Rafael diz a Fernanda que será muito triste que ela lhe diga que quer que ele fique longe dela. Rafael dá um beijo na testa de Fernanda e diz que, se ela quiser, pode ficar brava por ele ter lhe roubado um beijo. Fernanda sorri, diz que ele não lhe roubou nenhum beijo e os dois se beijam com paixão. Carmela avisa Otávio que não encontraram Rafael. Enquanto isso, Rafael e Fernanda tomam café juntos e combinam de saírem por aí sem rumo. Eles desfrutam da companhia um do outro. Fernanda diz a Rafael que gosta muito de estar com ele. Rafael diz que isso é o que quer dela, que ela o ame, como essa pessoinha terna que leva dentro do coração, e os dois se beijam novamente. Sexta-feira, 5 de agosto.
Joana e Gabriel decidem ir à fazenda de Otávio falar com Rafael para que ele os ajude a encontrar Fernanda. Fernanda diz a Rafael que eles ficaram sem gasolina e ela precisa falar com a Joana para avisar onde está. Rafael diz para Fernanda se permitir pelo menos naquele dia a não fazer o correto. Fernanda diz que gosta da loucura dele e que há muito tempo acreditou que estava morta por dentro, mas não. Fernanda diz a Rafael que está viva porque está com ele. Mateu e Pedro Lopes denunciam os empregados da empacotadora pelo que fizeram com eles. O delegado faz pouco caso e Mateu deixa claro que se o delegado não investigar o caso, eles vão à capital denunciar a empacotadora e a ele, por não fazer o seu serviço como servidor público. Rafael diz a Fernanda que vai levá-la a um lugar e garante que ela não vai se arrepender. Isabela pergunta se Roberto vai ajudá-la a encontrar Rafael. Joana diz a Otávio que não sabem nada de Fernanda e por isso foi falar com Rafael para saber se ele a viu. Otávio diz a Joana que Rafael não está na fazenda. Joana vai embora e Otávio, virado no cão, diz a Carmelo que isso só comprova que Rafael e Fernanda estão juntos. Otávio diz que aquela mulher é sua e ninguém vai tirá-la dele. Nojo desse verme jamantão, um bicho escroto ordinário. Joana encontra Letícia e Júlia quando está indo embora e se apresenta a elas. Joana diz que estava procurando por sua sócia. Surpresa, Letícia diz a Júlia que agora entende. Joana é a mulher para quem Otávio deu os bezerros de presente e é a sócia da jovem por quem Rafael está interessado. Clara procura Davi para saber se ele sabe de Rafael e Fernanda. Davi diz que não sabe onde o amigo está e antes que Clara vá embora, ele se declara para ela e a beija. Rafael e Fernanda estão no povoado Primavera, participando de uma gincana, porque os dois não têm nenhum centavo nos bolsos. Eles ganham a competição. Clara tenta contar a Davi sobre o seu passado, mas ele não permite e diz que a única coisa que o interessa é que ela esteja com ele, como um presente que a vida está lhe dando. Rafael e Fernanda participam de um concurso de dança. Roberto escuta Otávio dizendo para Letícia que viram o Rafael e a Fernanda em um povoado e com certeza eles continuam juntos. Fernanda e Rafael se divertem e ganham o concurso de dança. Fernanda diz a Rafael que tudo que jurou que nunca mais ia fazer é o que mais está desfrutando de novo com ele. À noite, Rafael e Fernanda vão para uma pousada e ele pede 2 quartos. Antônio avisa Otávio que Mateu e Pedro Lopes foram denunciar a empacotadora. Otávio fala para deixar eles fazerem o que quiser, mas diz que ninguém que se meteu com ele se saiu bem, que aquilo também serve para ele e a Martina. Otávio manda Antônio dizer para Martina parar de perturbá-lo com a história do bispo, ou ele terá que se esquecer da ajuda dele para continuar fazendo as suas transações. Fernanda avisa a Joana que está com Rafael e pede desculpas por preocupá-la. Rafael sai do banho, coloca a corrente que Otávio lhe deu e, de repente, a energia acaba. Fernanda vai até o quarto de Rafael e diz que foi ficar com ele. Rafael diz que a ama e, mesmo sem saber o que aconteceu em seu passado, promete que vai fazer ela esquecer tudo o que sofreu. Fernanda e Rafael fazem amor pela primeira vez. Feliz por Fernanda, Joana diz aos amigos que ela está com Rafael. Sandra fica com raiva ao saber que Davi se declarou para Clara. Fernanda acorda e vê o pingente de touro no peito de Rafael. Assustada, ela começa a chorar, se lembra de quando foi violentada e, atordoada, sai do quarto sem dizer nada a ele. Rafael acorda, não encontra Fernanda ao seu lado e se preocupa. Decidido a reconquistar Miriam, Luiz coloca fim em sua relação com Rosa. Na recepção, Rafael fica sabendo que Fernanda foi embora chorando. Luiz diz a Miriam que terminou com Rosa porque quer reconquistá-la. Miriam diz que não sabe se pode voltar a confiar nele, mas Luiz pede para ela pensar e que fará o que ela quiser. Otávio diz a Germã que o seu primeiro trabalho será convencer a todos os produtores a venderem diretamente para a empacotadora dele. Otávio diz a Germã que, como chefe, é implacável e quer que fique claro que ele não pode falhar.
Fernanda chega ao rancho aos prantos e diz a Joana que encontrou o desgraçado que a violentou e matou seu marido. Joana fica surpresa quando Fernanda diz que o homem que ela mais odeia na vida é o Rafael Toscano.